Que bom! Oi, tudo Ai, bom? que bom, Sam. Estou muito feliz. Obrigada. De nada. Eu tô vendo aqui do celular, porque no computador não consegui. Ah, Mas tudo bem. pode ser que no computador não dê, mas ai, que bom que deu. O pessoal já estava, a gente já estava com 15 pessoas, mas o pessoal está Ah, que voltando. legal. Muito Legal. obrigada, muito obrigada, Samu, primeiramente pelo seu tempo. Eu sei que você estava Eu que aí de agradeço. mudança, mudando de continente, não só de país, e mesmo assim conseguiu ter esse tempinho para a gente. Tenho certeza que os seguidores estão super ansiosos e cheios de perguntas. Então, Samu, nós não nos conhecemos pessoalmente ainda, É verdade. mas fiquei muito feliz de você ter me encontrado aí no mundo digital e a gente ter trocado algumas mensagens. Estamos conversando há mais ou menos um mês, né, por Por aí, WhatsApp. acho que um mês. Então Isso. parece até que a gente já se conhece há mais tempo. Então, Verdade. muito bom, Sam. Eu gostaria de começar, eu sempre tento fazer assim de uma forma meio cronológica. Você é economista, tem um mestrado em Relações Internacionais, né, pela PUC, e fez muitas outras coisas antes de entrar para a carreira diplomática. Então, se você puder começar do começo e dizer quem é Samo e por que que você se interessou por esse mundo internacional, porque você já tinha uma carreira internacional mesmo antes do Itamaraty, isso que eu acho super interessante. Tá, Então, tá. bem-vindo, o palco é seu. Bom, obrigado, Ana. Obrigado pelo convite. É um prazer. Então, a ideia hoje é fazer um papo bem descontraído, né? Como geralmente são suas lives, eu vi, Sim. para falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre, né, quem é o Samo, o que é a carreira. Olha, quem é o Samo? Você sabe que isso é uma pergunta que a resposta vai mudando ao longo do tempo. Mas assim, como que eu, né, me interessei pela carreira? Eu venho de uma cidade muito pequena, no interior do Mato Grosso do Sul, 30 mil habitantes. Ela se chama Carapó, né? Para mim, a metrópole do mundo. Carrego ela no meu coração. E, e eu acho que foi 16, 17 anos. Meu pai ele tinha um sonho de ir para o exterior, mas ele não pôde, né, por razões financeiras à época. Eu acho que ele realizou um pouco em mim. Então, ele me mandou para o intercâmbio, acho que eu tinha 16 para 17 anos. Imagina, de Carapó para Califórnia. Aí, quando eu voltei, eu falei, opa, vai ser difícil eu ficar aqui. Mas eu sempre tive uma inquietude, assim, de conhecer o mundo, tinha interesse, mas não sabia o quê, né? Eu gostava muito, eu gosto de interagir com gente e gosto também do lado de números, gosto também da parte de números. Eu falei, poxa, como conciliar isso? Aí eu fui e gosto do internacional. Aí eu acabei que fui estudar no Rio de Janeiro, fazer relações internacionais, economia, depois fiz o mestrado em relações internacionais também no Rio de Janeiro. Só que lá eu sempre trabalhava em algumas empresas, procurando me achar, estava infeliz, trabalhei na Petrobras, algumas consultorias, trabalhei na Shell como trainee, um breve período, não gostei. E aí, depois do mestrado, eu falei, poxa, eu tinha à época uma namorada, né, e ela queria fazer relações internacionais, isso me influenciou em grande medida. E depois, mesmo depois do término, depois de um tempo, eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Falei, parece interessante. E aí comecei a estudar. Isso, eu não me lembro exatamente o ano, 2005, 2006. Aí, mas eu me programei, né? Porque não é um concurso fácil. Então, eu tive que fazer uma programação de sair das empresas e começar a dar aula. Aula em várias universidades. Porque exige um planejamento financeiro, psicológico, Sim, tempo. Depois a gente fala um pouquinho disso. Mas a sim. ideia é um pouco essa, assim. Eu sou um curioso pelo mundo, né? Gosto do lado social, gosto do lado econômico, dos dados, e sempre tive interesse pelo exterior. E aí, quando descobri a carreira diplomática, eu falei, acho que eu me encontrei aqui. Perfeito. Ótimo. Samu, sempre tem muita curiosidade, né, dos seguidores sobre como que é essa preparação para o concurso, que é um dos concursos mais difíceis, ou mais concorridos do Brasil. Quanto tempo você estudou? Você já conseguiu passar assim na primeira tentativa? Se você pudesse explorar um pouco isso, que o pessoal sempre fica bem curioso. Ah, nossa, não, eu sofri muito, assim. Eu acho que para passar nesse concurso, né? Como você mencionou, o concurso do Rio Branco ele é muito difícil e ele é muito peculiar, né? Ele é bem direcionado. As matérias que caem nesse concurso, geralmente você não encontra em outros concursos. Uhum. É,
eu acho, para passar no Itamaraty, primeira coisa, o mais importante, você tem que acreditar em você. Você tem que, primeiro, querer muito. Sim. Tem que querer muito. Porque como são poucas vagas, né? Em média 25 por ano, se a pessoa quer um pouco, quer mais ou menos, como seus concorrentes são muito qualificados e muita gente quer, se você querer mais ou menos, não dá. Então, tem que querer muito. Além disso, tem um planejamento. Então, tem a questão psicológica, querer muito, o planejamento financeiro, né? O planejamento financeiro e um planejamento de estudo. Porque as matérias são infindáveis, Annalise. Você não vai, ninguém vai conseguir esgotar todos os livros, todas as matérias. Não. Então, a pessoa tem que ter um discernimento, tem que ter um entendimento que ela vai ter que fazer escolhas e se preparar para poder estudar. No meu caso, eu sempre trabalhei. Então, para quem está assistindo, dá para passar trabalhando. Né? Ótimo. Não dá para passar. Agora, tem muitas ali o que a gente brinca, né? Eu tenho um amigo meu que brinca, até hoje ele falou, quando você der o conselho pessoal, fala, é o famoso horas bunda. Você tem que sentar a bunda na cadeira. Adorei a expressão. Mas olha, brincadeiras à parte, não, eu demorei alguns anos. Não passei de primeira, eu acho que pouca gente passa de primeira. E aqueles que passam de primeira tentativa, é porque já vem estudando ao longo da faculdade. Hoje tem muito isso, né? Eu, como descobri lá, já mais velho, quero fazer parte da diplomacia. Não, eu demorei alguns anos. Primeira tentativa, 4 anos, eu diria. 4 anos. Sendo que em 2009, aí tem um detalhezinho. Então, eu me preparei em 2007, fiquei lá na segunda fase. Na primeira, eu sempre tive facilidade. Aí depende de cada um. Aí, em 2008, também não passei na segunda fase. Em 2008 para 2009, eu fiz o concurso para o IPEA, né? Aí eu passei no IPEA, um emprego super legal. Aí me mudei para Brasília. Aí em 2009 eu já não fiz a prova. Falei, não vou fazer, meio que desisti. Embora com um pouquinho de dor de cotovelo, pensando. Aí eu fui para uma reunião no Itamaraty, representando o IPEA. E lá, na época, ele era ministro, hoje era embaixador, foi até meu chefe. Cozendei, coordenando uma reunião bacana, com todo esse plano. Falei, nossa, que bacana, coordenar para representar o Brasil. Vou tentar mais uma vez. Aí foi 2010, eu passei. Então, foram alguns anos, muita disciplina, abri mão de muita coisa, abri mão de barzinho na sexta-feira, no final de semana. Você tem que estar muito focado mesmo. E o que eu mencionei de novo, a questão psicológica é muito importante. Você tem que acreditar em si. Isso é importante. Você fez você tinha perguntado então o tempo, né? Sim. É isso. Eu acho que varia muito, mas em média, eu acho que o pessoal que realmente é focado, 3 para 5 anos. Essa tem sido a média para passar. Perfeito. E muito bom ter você aqui, Samu, para você trazer essa realidade também de uma pessoa que precisa trabalhar, ou que optou por trabalhar, e mesmo assim estudou, porque às vezes as pessoas falam, né, eu crio conteúdo, como eu te contei, desde 2016, né? Eu dei uma pausa aí, mas desde 2016 eu recebo mensagem assim, meu sonho é a diplomacia, mas eu não tenho paz, não tenho como só ficar estudando, eu preciso trabalhar. E aí a pessoa já coloca na cabeça aquela crença limitante, não, eu preciso trabalhar logo, não vou passar no concurso. E você está aqui, prova viva, carne e osso, de que isso é uma crença limitante, não é? É uma crença limitante. E digo mais, eu vou contar um aspecto bem pessoal para ver se eu animo as pessoas que estão nos assistindo. Além disso, além do que você mencionou, tem uma certa crença ou uma fantasia de que o Itamaraty é para gente, filho de rico, para elite, família tradicional. Pode até ter sido no passado. Olha, não é mais. É o que eu falei, vai demandar esforço, disciplina, planejamento financeiro. Eu sempre trabalhei, nunca deixei de trabalhar. Eu não tinha patrocínio. Então, vai demandar tudo isso. Mas eu me lembro que quando eu estava estudando, né, eu estava no Rio de Janeiro. Imagina, meu pai, ele tem 2º grau incompleto. Assim, então, eu ia lá para o Mato Grosso do Sul, ver minha família. E eu não passava, falei, pai, quase e tal, né? Isso trabalhando, meu filho. Daí um dia, é muito engraçado, né? Ele pegou a lista lá dos aprovados, eu não me lembro se foi 2007, 2008. Falou, olha os sobrenomes, é só nome de família tradicional, nome chique, é só filho de rico que passa. Eu falei, não, pai,
eu vou provar que não é, dá para fazer, é só acreditar. O meu ponto é, claro que ele não fazia isso por mal, mas ele tinha um certo receio de que ele vê o filho estudando muito, quer ver o bem. E todo mundo que está estudando, Ana, para um concurso, fica ali. Poxa, mas eu estou me dedicando para o concurso, abrindo mão de muita coisa. E se eu não passar? Né? Sempre, todo mundo pensa nisso. Olha, se a pessoa quiser, se ela realmente, por isso é o mais importante, né? Além de tudo o demais que eu falei, se ela realmente quiser, ela vai passar. É só uma questão de tempo. Eu sempre falo que o tempo, o mérito se sobrepõe à falta de sorte. Então, então dá, sim, dá para a pessoa que é de qualquer lugar do Brasil, mesmo pessoas de baixa renda, né? Para negros, a gente tem aquela bolsa do Itamaraty que a pessoa pode tentar. Eu tenho vários amigos que passaram, né? A programa de ação afirmativa. Eu não estou falando da cota, não. O programa de ação afirmativa, que é bem interessante. Dá sim, tá? A gente tem que desmistificar isso um pouco. É um concurso difícil? É. Como ele é peculiar, mas é difícil. Existem outros difíceis. Procurador da República, né? Até a própria magistratura. Tudo bem que a magistratura você tem mais opções, né? Estadual, federal. Só que o Itamaraty, o concurso tem todo ano desde 1946. Aliás, esse é o único ano que talvez não tenha em função da pandemia, mas foi postergado a princípio. Mas haverá. Então, isso permite que a pessoa se planeje, né? E faça um planejamento. Tem gente que quer, eu quero passar em 2 anos. Tem gente que médio prazo, tem gente de longo prazo. Só não desiste do sonho, se for o sonho. Por isso, de novo, isso que é importante. A pessoa, é isso mesmo que ela quer? Porque tem gente que fala, eu quero, mas não parou para ler o edital. Eu quero, mas... Não, tem que realmente se planejar e ter disciplina e estudar. Com certeza. E você, Samu, você é um caso tão interessante, porque além de tudo isso, você também não passou assim no concurso tão jovem, né? Porque até isso eu já escutei. Mas eu já tenho 35 anos, eu tô velha para ser diplomata. Conta um pouco mais pra gente dessa outra crença limitante. Olha, essa é uma crença que até como você disse, é uma crença e ela de fato existia, eu creio que na década de 90, de 80, porque o perfil do diplomata naquela época, naquele período, era o seguinte, era o jovem, né, exatamente, de classe média mais alta, o concurso não era tão difundido, geralmente filhos de diplomata, mas não só, né, geralmente pessoal das grandes capitais, São Paulo, Rio, sobretudo, essas pessoas eram um perfil, ou seja, naquele momento, eu acho que a faculdade passou a ser exigida em meados, 94, 95. Então, a pessoa entrava muito novinha, 21, 22, 23, 24. E aquilo, né? Esse era o perfil. Era aquele recém-formado na universidade, ou até mesmo antes, e entrava. Mudou totalmente. Hoje, o perfil a média de idade está em cerca de 30 anos. Quando eu entrei, era 27. Como você mencionou, eu entrei 30, 31 anos, acima da média. E o pessoal fala, poxa, mas se você entrar mais velho, não vai chegar embaixador. Olha, isso é um mito. A carreira, ela te apresenta uma miríade de oportunidades. Eu entrei, eu já tinha uma bagagem, né? Daí o pessoal falava, você vai entrar e vai ser tratado como, né, lá terceiro secretário, lá embaixo, assim, tratado como um João Ninguém. Não é verdade. É claro que no início, como todo trabalho, nas empresas que eu trabalhei, os chefes demoram um pouco até ganhar confiança. Sim. E é claro que a carreira tem uma hierarquia. Isso não vou dourar a pílula, existe uma hierarquia. Mas à medida que você vai conquistando, galgando os degraus, você vai ganhando confiança, as pessoas vão te conhecendo, você vai fazendo um bom trabalho e as coisas vão naturalmente acontecendo. Então, hoje, por exemplo, a média de idade, como eu disse, se eu não me engano, é 30, 31 anos. Tem pessoas, a maioria entra já com mestrado, é um pessoal que já entra, já tem uma certa experiência. Evidente, sempre entra aquele menino que estudou a faculdade, já entra com 22, 23 anos. Tem um ou outro, sim, mas esse já não é mais o perfil. Então, o perfil são aquelas pessoas que já têm uma experiência no mercado de trabalho, decidiram mudar de profissão, decidiram seguir um sonho e creio que são muito felizes. Até curioso, deixa eu falar, entre
2012, 2016, eu fui professor assistente de economia no Rio Branco. E lá eu pude conhecer muita gente além das minhas turmas, outros alunos. Olha, pessoal muito interessante. Tinha vários médicos formados, tinha gente com 40. Na minha turma tinha gente com 50 anos de idade, com doutorado. E né, o que é interessante, você tem desde zootecnista, médico, veterinário, dentista, economista. É muito legal. E a questão da idade é um mito. Hoje o Itamaraty está cada vez mais aberto. E o próprio está mais aberto, né? Essas pessoas que entram já com uma formação. Ele está se adaptando ainda. Eu vejo que ele está no meio do caminho. Está se adaptando a esse novo Itamaraty, essas pessoas que já entram com uma bagagem, né? Claro, sempre o Itamaraty vai mudando lentamente. Sim. Mas aquele pessoal lá da minha turma que entrou, ou daquela leva lá entre 2006, 2010, né? As pessoas que já foram representaram o início dessa mudança no Itamaraty, hoje, como a gente já está aqui, a gente tem outra visão. Então, por exemplo, se eu tiver um funcionário que entrar hoje com 40 anos, eu não vou infantilizá-lo, eu vou delegar, eu vou dar responsabilidade para ele. O mundo mudou e o Itamaraty também mudou. Claro, como no Itamaraty, em qualquer empresa, a mudança sempre é um pouco mais lenta do que a gente quer. Sim. Mas eu vejo claramente uma mudança e não tenho nada do que, assim, na minha experiência pessoal, eu sempre fui muito feliz no Itamaraty. Perfeito, Sam, perfeito. E olha, eu tive um colega aqui, um amigo que trabalha na UNCTAD e também rolou essa pergunta, né, sobre, tenho 37 anos, sou muito velho para entrar na ONU. Ele disse assim, olha, a ONU tem um problema que você precisa se aposentar com 65 anos. Então, se você entrar com 64, você ainda pode trabalhar um ano na ONU. Não tem limite. Então, é muito bom. Deixa eu ver aqui, Sam, algumas perguntas. Alguém perguntou quanto tempo você estudou. Você já disse que demorou entre 3 e 4 anos para você passar, né, no concurso, para você ser aprovado. E depois a Ana perguntou sobre como lidar com a questão da competitividade. Eu acredito que é durante o concurso, a preparação, se você se comparava muito com os outros. Eu acho que também de quem é muito jovem, a gente é muito inseguro, né? E fica, poxa, mas ele fala 5 idiomas, eu só falo 3, né? Nossa, sim. Eu acho que essa resposta, claro, eu vou responder o que funcionou para mim. Ela é muito individual, né? Mas, em linhas gerais, assim, eu acho que é essencial a pessoa não se comparar com os outros, né? Sobretudo, porque eu estava naquela época que os cursinhos estavam bombando, então todo mundo, bem ou mal, fazia uma matéria no cursinho, e no cursinho as pessoas, né, tem os simulados. Eu não ficava, eu fazia a prova, porque isso me afetava. Tem pessoas que não ligam. Mas eu preferia fazer, ia para casa, depois via lá os resultados. Na própria prova, por exemplo, eu sempre chegava em cima da hora de fazer a prova. Era a minha tática, funcionava para mim, para não ficar lá. E terminava, eu ia para casa. Não ficava, você é aquele gabarito, aquela questão, porque isso te deixa nervoso. Claro. Então, agora, claro, isso é muito pessoal, né? E, de fato, existe uma competitividade, mas como existe em qualquer lugar, tá? Por isso que eu penso que depende muito da pessoa. Tem pessoa que não liga, tem pessoa que a competitividade a estimula. Tem outras que já se sentem, né? Mexe com a autoestima. Eu pensava, poxa, um caipira do Mato Grosso do Sul, daí encontrava aquele pessoal do Rio de Janeiro, São Paulo. A princípio eu ficava assim, mas com o tempo você vai ganhando confiança, você vai acreditando em você. De novo, esse ponto é fundamental. Você acreditar e você falar, poxa, não, eu estou estudando, eu estou fazendo por onde, eu entendo que eu já aprendi bastante, tenho condições como qualquer outro. Acredite em você. Tudo começa aí. Perfeito, Sam. Eu acho muito bom que você esteja falando isso. Isso não foi combinado, tá, pessoal? É porque eu estou fazendo uma jornada no WhatsApp que chama Minha História Importa, baseado no livro da Michelle Obama. Então, o ponto do livro da Michelle é que você olhe para sua trajetória e você take ownership. Tipo, você se apodere daquilo. Olha, esse sou eu Samo, eu não tenho 23 anos, mas, poxa, eu já fiz uma porrada de coisa na vida e vou contribuir, vou trazer essa bagagem para o Itamaraty. Né? Então, eu acho que isso é muito empoderador, a gente olhar para a nossa história, as nossas dificuldades.
tudo que a gente passou e se orgulhar, né? Sua mãe, ao invés de ficar, pô, mas eu não sou filho de Nossa, ninguém, eu não, né? total. Eu tenho uma hora assim, cada, eu acho que nada é por acaso. Cada um tem seu momento na vida, né? Eu passei lá com 30, o outro passou com 21. São histórias diferentes, né? Cada um é muito único. Você tem que comparar consigo. Eu sou um profissional melhor, um ser humano melhor, sabe? E o resto é o resto. Eu concordo plenamente com você. Eu me lembro até hoje, quando a gente entra no Rio Branco, eles separam por idade. E aí vão fazendo umas perguntas, assim. Claro, tinha muita gente nova. E eu me lembro que a professora de inglês, a Sarah Walker, ela perguntou lá para uma das nossas colegas, eu não vou citar o nome, ela falou, e você quer ser diplomata? Eu quero ser diplomata desde os 5 anos de idade. Eu falei, meu Deus! Assim, eu nem sabia o que era ser diplomata com, sei lá, mais de 23 anos. Eu não conhecia, assim. Então, depende, sabe? Você tem pessoas que já sabem desde o início o que querem, tem pessoas que vão descobrindo, né? Cada um é cada um, né? Esse é o clichê, mas é verdade. Então, e cada um tem uma história, não tem que se comparar com os outros, você tem que curtir a jornada, né? E explorar todas as possibilidades que o Itamaraty te oferece, né? E oferece muitas, depois a gente pode falar um pouco disso. Vamos sim. Nossa, está lotando de pergunta. Olha, a Raíssa fez uma pergunta super pertinente, que é como é a questão dos deficientes no corpo diplomático. Você me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que existe uma lei federal, né, É isso. de vagas, né, para pessoas com Sim. Normalmente existe uma lei. Normalmente, claro, depende do número de vagas, tem uma porcentagem. Mas, por exemplo, salvo melhor juízo, o ano passado foram 25 vagas, né? No edital do ano passado, 25 ou 23. Geralmente tem no mínimo 1 ou 2 vagas para deficientes, sim. Certo. E, aliás, eu conheço, só para mencionar rapidinho, tem diplomatas excelentes, amigos meus, estão em cadeira de rosa, mas são exímios, excelentes diplomatas. Tem muito espaço para gente com deficiência. Sim. Perfeito. José Carlos está dizendo aqui que você foi assistente na disciplina, sempre muita competência, dedicação. Maravilha. Olha só, várias perguntas. Eu tenho que falar, o Zé Carlos virou meu amigo. Fui trabalhar com ele, ele era e é o professor de economia, eu era adjunto. Adoro ele, um abração, Zé. Perfeito. Deixa eu ver aqui. Agora o pessoal já está perguntando aqui um pouco mais como foi a evolução da sua carreira, quais países você já morou. Eu acho que a gente pode deixar um pouco então essa parte do concurso, tá, pessoal? Depois, se vocês tiverem mais alguma pergunta específica, o Samu pode ajudar vocês, né, Samu? Você pode se disponibilizar. Eu sei que você é muito ocupado, pode mas passar o pessoal... meus contatos, exatamente. Perfeito. Que a gente pode ir um pouquinho mais para frente. Agora a gente vai falar um pouco do Samu no Itamaraty, porque você esteve envolvido no desenvolvimento do Banco dos BRICS, você trabalhou na Câmara de Comércio Exterior e essa sua última experiência em Genebra, na Organização Mundial do Comércio, que é fantástica. Então, acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, a gente fecha agora a parte do concurso e vamos falar do Samu diplomata. Então, vamos lá. Por isso que eu acho, e aí o contexto é o seguinte, tem para todos os gostos, Itamaraty. Então, eu sempre quis seguir uma carreira na diplomacia econômica, sempre adorei, me fascinou a economia internacional. Aliás, quando eu dei uma entrevista lá para o jornalzinho da minha cidade, Carapó News, e ele me perguntou, e agora que você passou, qual o seu sonho? Eu falei, servir na missão do Brasil junto à Organização Mundial do Comércio. E é muito legal, porque quando eu estava lá em Genebra, agora eu estou aqui em Santiago, já falo disso. Eu abri aquele artigo, um dia por acaso alguém me mandou e falou, olha aqui, Sam, você falou que queria estar aqui. E é muito gostoso, né? Você fala, gente, que bacana, assim, inacreditável, né? Come true. É inacreditável. Então foi o seguinte, a minha trajetória no Itamaraty, eu sempre na área econômica, porque eu quis. Então, e deu certo, né? As pessoas falam, mas eu sou físico nuclear, eu posso trabalhar com física nuclear na missão do Brasil junto à EIA, na Áustria. Depende de você, tem um esforço pessoal, mas dá sim, tá? Então, por exemplo, eu fui trabalhar na divisão de finanças internacionais, divisão de política financeira, e lá eu fiz parte dessa equipe que negociou o Banco dos BRICS, fiz parte do processo de implementar o banco, foi uma experiência fantástica.
representava o Brasil no G20 financeiro, fui a várias reuniões na OCDE, no Canadá, na Ásia, representando o Brasil. Olha, foi uma experiência riquíssima. Então, eu fiquei nessa divisão há cerca de 3 anos e pouco, quase 4 anos. Depois, eu fui convidado pela minha querida ex-chefe, a ministra Tatiana Rosito, para participar da CAMEX, a Câmara de Comércio Exterior, num período que a CAMEX tinha ido lá para o Itamaraty, né? Acho que, salvo o melhor juízo, era com José Serra. Foi uma experiência fantástica. Eu fui o chefe adjunto do Núcleo Econômico. Foi uma experiência muito intensa e muito enriquecedora. Então, fui muito feliz lá. E depois eu acabei vindo para Genebra, que foi meu primeiro, vamos dizer assim, posto de longo prazo, né? Tinha feito uma transitória, mas esse foi o primeiro posto de longo prazo. E lá em Genebra, né? Eu estou ainda com aqui, porque eu acabei de chegar em Santiago. E lá em Genebra, eu primeiro cuidei de propriedade intelectual. Então, eu representava o Brasil nas negociações de propriedade intelectual, tanto no OMC quanto na Organização Mundial de Propriedade Intelectual. E foi uma experiência fantástica. É um tema fascinante. Eu conhecia muito pouco, comecei a estudar muito. Isso é uma característica da carreira. Você sempre está estudando, sempre está aprendendo coisa nova. Isso é muito legal. Eu adoro desafios. Então, para mim, foi... E depois me deram um tema de facilitação de investimentos, que foi tão interessante, ou mais interessante ainda, porque estamos agora negociando esse acordo de facilitação de investimentos na OMC, e vai ser o primeiro grande acordo talvez multilateral de facilitação de investimentos no mundo. Não existe outro. Hoje só existem acordos bilaterais. Então, eu tive a sorte, o privilégio de me darem esse tema, né? O embaixador Parola confiou em mim, eu sou muito grato a ele. E eu fui o negociador-chefe do Brasil durante alguns anos nesse tema. Foi fantástico, foi maravilhoso. Eu tive uma experiência como negociador. Você tem que... Aí você vê como é um posto multilateral, né? Para quem está nos assistindo, lá a missão do Brasil junto à MC em Genebra e tem a missão do Brasil junto à ONU. E o Itamaraty também tem as embaixadas, que ficam nas capitais, e tem os consulados. Então, meu primeiro posto foi uma missão multilateral. É a principal missão do Brasil na área econômica. Então, quem assim sonha em trabalhar na área econômica, vai para a missão do Brasil em Genebra. Quem sonha trabalhar com ONU, direitos humanos, vai ou para a missão do Brasil em Genebra ou em Nova York. Então, tem um pouco disso ainda. E foi uma experiência fantástica. Eu participei das negociações intensamente, reunião de coordenação no Brasil, apresentamos uma proposta que está aí, ela já está incorporada no texto em grande medida, intenso, chamar as delegações para negociar na própria missão do Brasil, no OMC, passando noite negociando. Então, foi uma experiência fantástica. E eu encerrei, fiquei lá praticamente 4 anos, né? Quase 4 anos completei. E agora vim aqui para Santiago, cheguei no dia 1º de dezembro, estou no hotel ainda, né? Diplomata, estou no hotel, procurando apartamento. Eu vim para cuidar do setor econômico aqui também. Então, estou muito animado. O embaixador novo acabou de chegar, Paulo Pacheco. A gente está muito animado, com uma equipe fantástica, e já estamos começando a trabalhar. Não, eu acho o seu perfil assim tão fantástico, e eu até quero te sugerir para que você escreva um livro uma vez. Sabe por quê, Sam? Porque às vezes as pessoas me escrevem assim: eu quero fazer a diferença no mundo, mas eu estudei ADM, eu sou da área de Comex. Gente, mas trabalhar com investimento internacional no Brasil, trabalhar com propriedade intelectual, inovação, você está fazendo você está contribuindo muito para o seu país, você está contribuindo muito para o mundo. Então, não é só ter quem estudou ciências sociais, né? Mesmo quem gosta mais dessa parte de economia, de negociação, de finanças internacionais, você ainda pode fazer uma diferença, né, Samu? Não, com certeza. Eu falo, eu tenho 10 anos e meio de Itamaraty e tem muitos desafios pela frente. Olha,
é isso que você mencionou, né? Tem pessoas que entram e adoram, gostam de direitos humanos, gostam de meio ambiente, gostam de política. Tem gente que adora lidar com gente, então vai para o consular, é mais aventureiro, né? Pegar a moto, ir lá no Suriname, ajudar os brasileiros. Então tem para todos os gostos. E mais, às vezes você muda, né? Eu estou no econômico agora, vamos supor que, sei lá, eu queira provar, experimentar algo diferente. Esse é o bacana do Itamaraty, ele te permite isso. E, gente, é uma besteira, fiz ciência política. Primeiro, o Itamaraty, como eu disse, é para qualquer ensino superior. Até, para quem não sabe, tecnólogo. Se for reconhecido pelo MEC, tecnólogo também pode. E você entrou, ninguém, não importa se você fez economia, se fez relação, isso não importa. O que importa é você fazer um trabalho bem feito, buscar excelência no dia a dia, né? Não buscar o seu melhor, mas buscar excelência naquilo que você faz. Procurar fazer o seu melhor. Isso é muito importante. E com o tempo, as pessoas vão te conhecendo. O seu trabalho ele vai se tornar uma caixa de ressonância. As pessoas vão, poxa, aquele diplomata trabalha bem. Não importa se você é cientista político, direitos, ou tecnista, economista, internacionalista, né? Isso não importa. O que importa é você querer trabalhar e, enfim, estar numa área que te faz feliz. Você tem que estar feliz. Isso também é importante. Perfeito. Eu tenho uma pergunta aqui, Samu, que eu sempre pergunto assim das competências, né? Se você pudesse listar aí entre 5 e 7 competências necessárias para um diplomata, quais seriam essas habilidades que você diria que são essenciais na carreira? Então vamos lá, tem muitas, mas eu diria hoje, né? Eu brinco que uma delas é a paciência, né? Sempre tem que ser muito paciente, mas sobretudo em negociação. Mas, brincadeiras à parte, eu digo o seguinte: a maior parte assim, das qualidades que um diplomata precisa ter, elas não são no plano assim da competência técnica, são no plano da competência da inteligência emocional. Não só o Itamaraty, como em geral, mas sobretudo no Itamaraty, porque é uma carreira que, embora tenha vamos dizer assim, uma vertente técnica, ela tem, né? Eu, negociando propriedade intelectual, é evidente que eu tinha que saber. Mas ela é muito política também, para fora e para dentro. Então, ser uma pessoa que respeita os colegas, então vou começar pela parte técnica. Primeiro, saber as línguas. Isso é fundamental, é o seu instrumental de trabalho. Ninguém é bom em todas as línguas, né? Mas o ideal é que você se especialize ou desenvolva, domine muito uma delas, sobretudo o inglês, que a gente usa. O inglês você realmente tem que saber num nível muito avançado. Mas também espanhol, francês também é bem-vindo. Então, as línguas, né? Isso eu diria. Eu ia falar o português, escrever bem, mas isso praticamente todos os diplomatas, quando passam, escrevem bem, né? Aliás, esse era o meu grande terror, que eu não escrevia bem, né? Como economista, e eu reprovei 2 vezes na segunda fase. Então, eu tinha um pavor daquela prova. Tanto quando eu fui para a última fase de conhecimento técnico específico, são a terceira, falei, passei, né? Eu falei, passei. Porque então, todo mundo que passa, escreve bem. Então, as línguas, saber ter um autocontrole emocional é muito importante, né? Você ter um autocontrole emocional, respeitar as pessoas, procurar sempre. A ideia, assim, não é muito diferente, Ana. As pessoas pensam, mas o que um diplomata precisa ter? Eu acho que a parte da inteligência emocional é o mais importante, né? Autocontrole, saber lidar com as pessoas, né? Ter uma certa sagacidade, assim, quando você está negociando, ler a linguagem corporal, né? Isso tudo é muito importante. Mas não é só para o Itamaraty, é para todas as carreiras, né? E eu gosto de desmistificar isso um pouco também. Os atributos que tornam um bom, né, que faz das pessoas um bom diplomata, também serve para qualquer outro bom profissional. É claro que na nossa carreira isso se acentua um pouco mais. Você saber se relacionar bem, né? Você ser, assim, político com P maiúsculo no bom sentido, né? Não arrumar confusão com o pessoal, não brigar. Mas isso é um aprendizado, né? Mas assim, se eu pudesse então resumir, no campo da inteligência emocional, além das línguas
E além, evidentemente, para quem gostar, como eu, se especializar num campo. Eu acabei especializando no campo de diplomacia econômica, que é um campo, eu acho fascinante, mas é um vasto campo. Tem finanças, tem comércio, tem investimentos. Então, eu sugeriria que a pessoa ela procurasse se especializar num campo, porque isso também vai propiciar a ela um certo nicho na carreira, vai favorecê-la a ascender na carreira também. Perfeito. Nossa, muito interessante isso, Samuel. Eu ia te perguntar mesmo sobre essa questão de se especializar. Por exemplo, eu tenho pessoas que gostam muito de cultura e eu sei que em muitas embaixadas, né? Você teve experiência de um posto multilateral, mas mesmo quem vai para um posto bilateral, sempre tem, ou na maioria das vezes tem o setor cultural, tem o Tem setor de sempre. turismo, né? Então, é muito legal esse leque de possibilidades que a carreira traz, não é verdade? Não, é isso. Por exemplo, eu cheguei aqui, então eu vou cuidar do econômico financeiro, porque assim, eu gosto, né? Tinha vaga, é uma série de fatores também. Mas tem aqui a colega que cuida do cultural, tem um colega que vai cuidar de promoção comercial e turismo, tem um colega que cuida do político. E o legal é o seguinte: você está aqui, perdão, você está cuidando do econômico. Supondo que haja uma vaga no cultural, eu falo, poxa, eu queria tentar o cultural. Você pode provar, pode experimentar. O Itamaraty te possibilita, né, te dá essa oportunidade. Claro, desde que haja vaga ali. Também tem isso, né? Porque às vezes eu dei sorte, mas tem pessoas que saem por exemplo, de uma área muito específica, lá, OMC, por exemplo, e vão para uma determinada embaixada, só que naquele primeiro momento não tem a vaga na especialidade que a pessoa quer, no econômico. Daí tem no Tá. cultural. Ela vai ter que trabalhar durante um período no cultural até que abra a vaga. Isso acontece. Então a pessoa Ah, tem que tá, estar legal. preparada para isso, tá? Mas é temporário. Assim, isso é temporário e nada permanente. Mas sim, como você falou, eu tenho colegas que têm um conhecimento imenso na área cultural e eles, nossa, sabem de tudo na área cultural. Isso é muito bacana até, né, você sentar, conversar com essas pessoas e promovem a cultura do Brasil, né? Aqui no Chile, a gente tem um Centro Cultural do Brasil no Chile. Não, os colegas, é fantástico. Dá para fazer um trabalho fantástico na área cultural. E o Brasil tem uma enorme soft power, né? Você fala, sou brasileiro, todo mundo ama o Brasil. É É impressionante. verdade. É muito É fácil verdade. ser brasileiro. É verdade. Você até já respondeu a pergunta aqui da Mariana se existe uma rotatividade nas atividades. Então, sim, né? Também é claro que você pode sempre tentar o seu nicho, mas nem sempre você vai conseguir, por É exemplo, ir isso. para aquele posto específico, É né? isso. Como tudo, né? Mesmo nessa, numa carreira, às vezes a gente quer ir para a área de marketing, tá no, sei É lá, na isso. área de vendas, e aí leva um É tempo, né? Tem muito de relacionamento é também, isso. né? É isso. Então, É isso. Não, é isso. É como qualquer numa empresa. Você vai e fala, poxa, eu me lembro que quando eu fui trainee da Shell, eu queria ir para uma área lá de internacional, de econômico, comércio internacional, mas eu não pude, porque não tinha vaga. Então, mas com o tempo, se você mantém o foco e fica, né, de olho nas oportunidades, e também, além disso, como você falou, vai construindo uma rede de relacionamentos, porque relacionamento, fala, no Itamaraty tem a questão política e relacionamento. Em qualquer lugar, em qualquer qualquer lugar. empresa. Você tem a questão, sim, de conhecimento, substantivo, Claro. aliado à questão de relacionamento. Isso não é exclusivo do Itamaraty. E como Não. você falou, sim, acontece, às vezes você quer uma vaga num determinado setor na embaixada, não tem, mas aí você vai fazendo um bom trabalho naquela área, vai se relacionando bem, vai ficando atento às oportunidades, né? Outra coisa também que você mencionou, Ana, que é muito bacana, até que às vezes o mecanismo de remoção, quando você vai para o exterior, você quer um posto, mas nem sempre você consegue. Eles analisam a questão técnica, tem a questão política também. Eu consegui ir para o OMC, eu queria o OMC, mas, por exemplo, eu havia recebido, eu ia a princípio, recebi um convite, eu ia para a Colômbia, eu ia chefiar o econômico na Colômbia. Pouco antes, por razões que não vale aqui mencionar, eu vi que não ia conseguir para a Colômbia, acabei vindo para Santiago, no Chile. Então, isso acontece, a Acontece. pessoa tem que estar com a mente aberta, de peito aberto, espírito aberto, e em vez de, tudo depende de como você encara.
Você pode falar, poxa, eu não fui para, eu podia estar aqui reclamando, não fui para Colômbia, queria estar lá chorando. Mundo é injusto. Eu falei, poxa, eu não fui para Colômbia, mas vim para Santiago. É algo inesperado. Eu vou abraçar isso, vou fazer um bom trabalho. E como tudo na vida, né? Você tem duas opções. Ou você fala, poxa, não aconteceu do jeito que eu queria, ou não, fala, poxa, não aconteceu, mas olha, nossa, eu vou aproveitar esse momento, agarrar com as duas mãos, vou curtir esse país, né? Então, é tudo a forma como você encara. Isso vale para a diplomacia como para a vida como um todo. Com certeza. E essa questão de relacionamento, pessoal, de networking, é em todo lugar. Eu já falei para vocês como funciona o mercado de trabalho aqui na Suécia, que isso é informação pública, né? De sair no jornal, que 80% das vagas aqui em Estocolmo, principalmente, são através de contatos. Então, não quer dizer assim, ah, mas essa falcatrua. Não, é a pessoa, você tem uma pessoa boa de comunicação para me recomendar? Olha, eu tenho a Analice. Aí me chamam para entrevista. Não, ela realmente é boa. E não tem nada de errado nisso. Então, relacionamento, network, não é feio. Não é uma coisa extremamente necessária para a sua vida profissional. Não é verdade, Samu? Não, nossa, eu não poderia concordar mais. No Brasil, a gente tem um pouco disso, porque as pessoas confundem com indicar amigo sem qualificação. Não é isso que a gente está falando. Não. Você está falando, olha, entre uma pessoa qualificada, né? Você fez uma faculdade. Por isso, concordo plenamente. O networking é essencial no mundo, no mercado de trabalho. Setor público e privado. Vamos desmistificar isso. Se você tem duas pessoas, uma extremamente qualificada, a outra igualmente extremamente qualificada, você vai preferir trabalhar com quem? Com aquela que você conhece, que você pode confiar, né? Não que você não possa confiar na outra, mas você demora para construir essa confiança, né? É uma curva, né? É uma evolução. Entre aquela que eu não conheço, qualificada, e a que eu conheço qualificada, evidente que vai ser aquela que eu conheço. Gente, o networking, eu diria que inteligência emocional, networking, além, claro, da capacidade técnica, mas é 80%. Na Suíça, e você já teve a oportunidade, é só networking. As pessoas ficam frustradas. Na ONU é muito networking, né? Meu amigo da UNCTAD falou isso. Não, é isso, a UNCTAD. Eu conheço, eu tenho amigos brasileiros que trabalham no UNCTAD. Eles podem até dar um depoimento, que você pode até fazer uma live com eles. É um amigão meu, Pedro. Ele fala, olha, a gente brinca, é o nepotismo entre amigos, mas isso acontece, né? Ou seja, são todos qualificados, todos passaram por universidades, conhecem o assunto. Então, quando abre uma vaga, as pessoas que estão dentro tendem a chamar ou a priorizar ou a facilitar a entrada daqueles que elas conhecem. Às vezes, é chato, irrita para aquele que acabou de chegar e não conhece? Sim. Mas, em vez de ficar chorando as pitangas, começa a criar, desenvolver a sua rede de relacionamento. É muito importante. E criar sua boa fama, né? Conforme você vai fazendo o seu trabalho, como as pessoas, profissional. Poxa, preciso de alguém para mídia social. Pô, a Analice tem aquele canal super bacana, vamos convidá-la para pegar essa consultancy aqui na ONU, por exemplo, né? Então é isso também. O meu amigo da UNCTAD, o Henrique, que está em Genebra, de repente vocês até se conhecem, ele falou muito disso, de você assim, ser uma pessoa marcante em alguma coisa. Então eu percebi, veio um pouco tarde, talvez para mim, ou não, né? Que apesar de eu ser formada em Relações Internacionais, a minha coisa é isso, é comunicação. Eu escrevo muito bem, me comunico muito bem. Então é natural para mim ir para as mídias sociais, para a comunicação, e tem um monte de oportunidade de organizações internacionais. Imagino que até na diplomacia pública, né? Hoje você tem o Zoom Diplomacy. Se algum dia eu quiser ir para o lado da diplomacia. Então, eu ter essa marca, nossa, comunicação, mídia social, pensar na Analice. Então, você assim, ser bom em alguma coisa que naturalmente as pessoas vão pensar em você quando surgir uma oportunidade. Eu não tenho, assim, eu concordo 100%. Não é à toa que você já é famosa nas redes sociais, né, Analice? Nessa área internacionalista, mas com essa verve para comunicação. Não, eu não estou brincando, é sério. Você é conhecida por isso, em razão do que você mencionou, da qualidade do seu trabalho. E para dar um exemplo, citar o meu caso, eu desenvolvi um bom trabalho na minha primeira lotação no Itamaraty, e quando eu fui convidado pela ministra na Camex, né,
ela me chamou eu não a conhecia, mas algumas pessoas me falaram, o SAMU é muito bom nessa área de diplomacia econômica, né? Eu havia sido convidado também para ir para a Secretaria Internacional do Ministério da Fazenda, do Planejamento, e acabei não indo, eu escolhi a Camex. Também apareceram 3 oportunidades de uma vez só. Mas por quê? Porque o seu nome vai sendo disseminado, falando, poxa, o SAMU desempenha um bom trabalho, é um bom profissional, além de ser um bom profissional técnico, é uma pessoa em que as chefias podem confiar. Então, você vai construindo o seu nome. E isso vai se disseminando em Brasília, na Esplanada, no Itamaraty, e como em qualquer outro trabalho. E você passa a ser um profissional que é reconhecido pelo bom trabalho naquela área. Sim, tá? uma referência quase, Uma né? uma referência. Olha só, no meu caso, né, eu sempre gostei de economia, diplomacia econômica, trabalhei com isso e acabei sendo convidado pelo Instituto Rio Branco, fui convidado. Né? Eu comecei a dar aula lá com o José, como professor adjunto, e fui convidado para escrever um manual de economia. Então, todo mundo, né, o manual de economia do CACD, eu escrevi junto com um grande amigo meu também, o Renato Bauman. Eu fui convidado para elaborar a prova do Rio Branco. Fiz parte da banca já, para elaborar as provas de economia, da primeira e da terceira fase, quando era o Sebrasp, né, antigo SESC. Então, assim, mas por quê? Eu conhecia alguém lá? Não. Alguém chegou lá, poxa, quem que entende de economia no Itamaraty? Quem que tem, né, quem que tem a qualificação, faz um bom trabalho? As pessoas foram chegando ao meu nome. E aí me convidaram, foram surgindo as oportunidades. Eu escrevi o manual, participei da banca, do concurso. Depois escrevi um outro livro, Jovens na Diplomacia Econômica, que, aliás, eu recomendo para ler, interessante. Eu reuni... Isso é um outro fator, você tem que ser proativo. Eu reuni os colegas do setor econômico no Itamaraty, cada um numa área para falar da sua área, dar uma perspectiva interessante. Né? Eu falei do Banco dos BRICS, que era a negociação que eu participava. E cada um escreveu os desafios da diplomacia econômica, é o nome do livro, na perspectiva de jovens diplomatas. É uma iniciativa minha. E quando eu fui apresentar para a FUNAG, eles falaram, ótimo, né? Queríamos que mais diplomatas viessem aqui. Porque às vezes a pessoa pensa, poxa, eu não conheço ninguém na FUNAG. É sempre isso. Eu não conheço. Não é, tá? Depende de você, da sua proatividade. Tá? Perfeito, perfeito, Samba. Você acabou também de dizer mais uma coisa, né, que o Henrique trouxe aqui, o pessoal ficou muito... O Henrique, ele foi fazer um pós-doc em Harvard e ele falou assim, olha, eu vi que os jovens universitários nos Estados Unidos, em geral, não ficam só estudando, o cara já está envolvido num monte de coisa, já vai... né? Então, assim, para você, por exemplo, tá sem trabalhar, ao invés de ficar só em casa, pô, estou sem trabalho, o que você pode fazer? Hoje em dia, esse mundo da internet, né, te dá uma visibilidade, te faz, assim, conectar com pessoas que, num mundo normal, no mundo, né, de alguns anos atrás, seria impossível. Então, realmente, não tem espaço para desculpa, né, na minha opinião. Eu acho, assim, que tem espaço para todo mundo, você se encontrar, você realmente mostrar proatividade e fazer, né? Você tem que ser um doer, você tem que fazer as coisas, né? Para você até mesmo ter o que mostrar, porque às vezes eu vejo que as pessoas têm dificuldade nas suas cartas de apresentação, porque estudou muito, mas o que você conseguiu entregar? Principalmente no setor privado, tem muito disso, né? São você que trabalhou, a pessoa quer saber, tá bom, você tem esses diplomas, mas assim, o que você já realizou? Cadê os seus resultados, né? O que você já fez? E às vezes a pessoa até já fez muita coisa, mas não consegue colocar isso num papel. Então é uma coisa que eu sempre tento ajudar nos meus vídeos, com a minha experiência também do setor privado, né? Você sabe que eu trabalhei na Saab, fiz parte aí do acordo Gripen. Então, assim, é muito você conseguir colocar em palavras o que você fez e fazer realmente coisa, entregar resultado. Acho que isso é muito importante. Eu concordo. Eu digo sempre que o meu emprego mais difícil foi o primeiro emprego, né? O primeiro estágio de emprego. Porque o primeiro, exatamente isso, né? Eles perguntam, mas onde você trabalhou? O que você já fez antes? E eu era exatamente assim, Ana. Eu era muito focado, eu sempre fui muito estudioso, sempre, né? Sempre aluno, assim, sempre gostei de estudar, tá? E aí, mas eu era muito focado nisso e eu não tinha orientação. Então, na faculdade, eu ia lá com o meu currículozinho magrinho, tinha pouca coisa. E aí as empresas, mas tudo bem, você só tem uma faculdade, mas experiência. Eu falei, precisa. Né? Isso, claro, precisa. O ponto é o seguinte,
o canudo, a faculdade, ele é só um elemento, né? E como você mencionou muito bem, as empresas, uma vez que você se insere no mercado de trabalho, começou como estagiário, foi efetivado, eles querem saber o seguinte: a experiência, o que você fez, não só na empresa, como você mencionou, mas também fora. Mas o que você fez? O que você contribuiu? É só a faculdade? Porque a faculdade, ela acaba sendo, olha, hoje em dia, cada vez mais, né, mercado competitivo, basicamente, não é quase todo mundo tem, mas muita gente tem, né? Então, para além da faculdade, depende de você. E ser proativo, engajamento em atividades extracurriculares é essencial. Isso, E extracurriculares. experiência é essencial. A experiência, ela é muito importante. Evidentemente que no serviço público, eu também acho que ela é muito importante. Claro, para passar no concurso, do jeito que ele está configurado hoje, não, no Itamaraty. Mas uma vez que você entra, é evidente que toda a bagagem que eu trago, né, a bagagem técnica e de inteligência emocional, é claro que isso contribuiu para a minha ascensão aí, né, na carreira. Isso é importante em qualquer profissão. Eu só queria... Olha, tem tanta gente bacana entrando que eu vejo agora... Eu tô vendo o pessoal mandando Eu várias quero mandar um mensagens. abraço para todos. Tem desde parente meu lá, né? A Geisa, minha tia, até o André em Washington. Gente, tem a Célia, tanta gente bacana. Gente, um beijo no coração de todo mundo aí. Muito obrigada, pessoal, também por ter participado. Samu, eu não encontrei agora aqui nenhuma uma pergunta. Pessoal, desculpa, porque eu estou tão assim, concentrada no que o Samu está falando, e aí vai aparecendo assim os textos, eu posso ter perdido alguma pergunta. Você, por favor, me desculpe se eu perdi a sua pergunta, mas você pode colocar depois nos comentários, e aí o Samu com certeza vai poder te ajudar. Então, Samu, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse aí uma mensagem para esses jovens, que alguns deles me seguem desde 2016, outros estão chegando agora, outros nem são tão jovens assim, mas querem mudar, né, entrar nessa carreira, como a gente falou, e às vezes estão se sentindo, né? A gente discutiu sobre isso. Mas essa mensagem, a sua mensagem final, Samu. Olha, a minha mensagem ela é muito clara. Olha lá atrás, olha o livro do Obama, que eu estou na metade lendo. Eu estou tentando identificar que livro É o que é. Promised Land. Eu tô fascinado nesse livro. Eu estou chegando na embaixada, quando eu vejo, eu começo a ler, tá de madrugada, eu tô lendo. E eu estou justamente na parte do Yes, we can. Sim, nós podemos. Essa é a mensagem. E de verdade, coração, qualquer um pode. Você quer ser diplomata, você quer ser juiz, você quer ser... Não importa de onde você vem. É claro, não vou dourar a pílula. Para quem está numa classe social mais baixa, é mais difícil. A gente tem questão racial no Brasil, a gente sabe. Tem várias questões. Para aqueles que, né, saem de uma condição menos favorável, o caminho é mais tortuoso, mas ele não é impossível. Então, qualquer um consegue, tá? Você tem que ter planejamento psicológico, financeiro, disciplina, dedicação, resiliência, porque você vai desanimar no meio do caminho, mas você consegue, tá? Essa é a minha mensagem. Se eu, um caipira, lá do fim do mundo, uma cidade de 30 mil habitantes, conseguir ser diplomata, né, passar nessa prova, qualquer um consegue. Trabalhando, né, Sam? Isso eu acho que é muito legal, que você trabalhou durante o concurso, né? Levou aí 3, 4 anos, mas não desistiu. Eu acho que a sua história é maravilhosa. Espero que algum dia alguém faça uma live com o seu livro assim atrás. Eu espero também. Olha, então é isso. Essa é a mensagem que eu quero deixar. E mensagem olha, acredita em você, corre atrás, mas trabalha duro, né? Vai ter que deixar barzinho de lado, vai ter que deixar muita noitada de lado, encontro com os amigos, mas você consegue. Então, acredita em você e vai em frente. Perfeito, muito, muito obrigada. Nossa, não tenho nem palavras para te agradecer, Selmi. Todas as pessoas, a gente chegou a bater 35 pessoas ao vivo. Isso é um recorde de todas as minhas lives, tá? Só para just for your information, porque normalmente o pessoal acaba assistindo depois on demand, então a gente fica entre 20, 25, e hoje bateu 35, talvez até mais, porque eu estava tão concentrada em não conseguir ver os números, mas foi realmente um sucesso. E pelo que você consegue ver aí dos comentários também, as pessoas estão em êxtase. São pessoas maravilhosas. Eu queria, antes de encerrar, Ana, agradecer você pelo carinho. Né? Você é uma pessoa, como eu disse, você é mais conhecido do que você imagina nas redes. É um sucesso. E está fazendo um trabalho lindo de falar mais sobre
o mercado de trabalho, sobretudo para relações internacionais, diplomacia, né? Você também tem uma história linda, depois você conta para o pessoal. Eu não vou dar spoiler, mas eu sou muito grato a você, né, por essa oportunidade. Você é uma profissional e um ser humano fantástico. A gente não se conhece pessoalmente, mas quando você for ao Brasil também, você está em Estocolmo, né? Mas a gente ainda vai se conhecer. Eu faço questão e só ouço falar, as referências sobre você foram as melhores e eu estou muito feliz e grato a Deus de ter encontrado você e a gente ter podido, podido fazer essa live aqui para dividir com o pessoal, desmistificar o concurso, poder, sabe, deixar essa mensagem de que, olha, qualquer um pode, basta acreditar em si. Perfeito, muito obrigada. Nossa, ganhei a minha noite, vou dormir feliz. Já são 11 horas por aqui. Muito obrigada mesmo. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que participou. E perguntas, deixem no comentário, eu vou deixar a live salva. Boa noite Podem para mandar você. isso. Espero te conhecer em breve pessoalmente. Com certeza. Tchau, tchau. Boa noite, Tchau, Ana. pessoal. Tchau, pessoal. Obrigado, pessoal.